Pescoço longo, um olhar simpático e uma altura invejável. Girafas são animais icônicos da África. E atualmente são os mais altos do planeta. Capaz de resistir a leões, de dormir por apenas 2 horas, a girafa não surpreende somente pelo tamanho, mas também pela capacidade de manter-se viva. Um simples movimento para beber água pode fazer a cabeça desse animal explodir. E até hoje, seu pescoço é um enorme mistério para os cientistas. É alvo de debate nas escolas em todo o mundo. Jean Lamarck acreditava que a girafa obteve o pescoço longo de tanto tentar alcançar alimentos em árvores mais altas. Já Charles Darwin diz que gerações foram nascendo com pescoços cada vez maiores e passando essas características vantajosas a seus descendentes. Seja como for, a busca por ossos de supostas espécies de girafas do passado tem feito pesquisadores criarem ainda mais teorias sobre a origem desse animal. Por isso, hoje eu vou fazer 2 explorações. Uma delas é na reserva do Capama, onde eu posso ver de perto diversas espécies de girafas. Ela deu um salto rápido. Elas usam as 2 patas dianteiras ao mesmo tempo quando correm. É mesmo? Daqui eu vou atravessar a África do Sul para ver ossadas de uma suposta girafa do passado, conhecida como civatério. Acreditamos que elas preferiam comer como fazem as girafas modernas. E conversar com quem pode me ajudar a entender esse assunto. É utilizado de modo comum, é o elo perdido, entre aspas, entre um grupo de criaturas e outra, um fóssil transicional. E muitas vezes se encontra, se diz, fala-se muito sobre isso, mas quando a gente vai estudar um pouco mais ele, a gente vê que não é. Isso e muito mais no Origens de hoje. Em toda a minha experiência na África do Sul, um dos animais que eu mais me deparei foi a girafa. Sendo tão grande, ela não tem como passar despercebida. Estudos indicam que na África do Sul existem desses 7.500 girafas espalhadas pelo país em terras protegidas. E entre 1979 e 2013, houve um aumento de 150% da população de girafas no Parque Nacional do Kruger, que é exatamente onde eu estou agora. Ela é tão bonita. Eles também têm 7 vértebras no pescoço, o mesmo que os humanos. Com as explicações do John e a vista linda que eu estou tendo do animal, me deixa animada. Mas parece que o sentimento não era recíproco. A girafa rapidamente se incomoda em estar sendo observada e decide partir. Em meio a uma caminhada mais rápida no animal, o nosso guia, que você já viu aqui no Origens, que é o John, dá detalhes de como a girafa se locomove. Ela deu um salto rápido. Elas usam as 2 patas dianteiras ao mesmo tempo quando correm. É mesmo? O mesmo acontece com as patas traseiras. Portanto, sua forma de correr é diferente da de andar. As pernas longas da girafa e a sua incrível complexidade
serviram até de inspiração para a proteção de pilotos de aeronaves de alta velocidade. Outra curiosidade muito interessante em relação à girafa, você pode perceber exatamente pela forma da perna dela. Você nota que as pernas da girafa são bem esguias, né? Bem magrinho, e a pele é muito rente aos ossos, é bem firme aos ossos. E já foi comparado essa estrutura do corpo da girafa à roupa, aquele macacão, aquela roupa que os pilotos utilizam, né? Os pilotos de caça, né? Às vezes até astronautas. O que essa roupa faz? Ela, quando eles vestem, ela gera uma pressão na perna, fazendo com que o sangue não fique descendo todo para a perna e mantenha o corpo o sangue um pouco mais no corpo e até na cabeça do piloto, para quando ele fizer alguma manobra, ele não desmaiar por causa do sangue todo para a perna, certo? Ele mantém o sangue ali na cabeça. E claro, se o sangue fosse todo para a perna, muito rápido e muito forte, como em manobras rápidas de um jato, muitos capilares e vasos sanguíneos podiam se romper, né? Gerar uma hemorragia. A mesma coisa é com a girafa. Se ela não tivesse essa pele bem rígida, firme, em volta da perna ali, gerando essa pressão, o sangue que o coração está bombeando poderia ir para as pernas, ou quando descesse ali, né, por causa do corpo dela, que é tão grande, podia ir para as pernas, uma vez bombeado com pressão, e o que ia acontecer? Estourar ali os vasos, estourar os capilares. Então, olha o design perfeito que ela tem para manter esse sangue bem pressurizado ali e longe, né, o suficiente, né, segurado o suficiente para não estourar os vasos sanguíneos. Isso é muito importante para que essa criatura seja bem sucedida na savana e no ambiente em que ela vive. Um movimento que parece simples, mas repleto de complexidade. Não é só o correr ou caminhar da girafa que chama a minha atenção. Ela tem uma altura média de incríveis 5 metros. Pouco mais de 2 metros superiores ao ser humano mais alto da história, Robert Wadlow, que possuía 2 metros e 72 centímetros de altura. E quanto maior a altura, maior... Não estou falando do tombo, mas sim da circulação sanguínea, que para ocorrer sofre grandes desafios. As pernas longas e elegantes da girafa estão localizadas a uma distância surpreendente de seu coração, o que exige uma pressão arterial muito maior do que a dos seres humanos. Isso significa que seus vasos sanguíneos estão sob uma tremenda tensão. Mas aqui está uma verdade fascinante. Mesmo com toda essa pressão, as girafas não sofrem de edemas ou úlceras. Como isso é possível? A girafa, ela é um animal excepcional. Ela, além de ser uma criatura curiosa, né, diferente, ela mostra um design, um planejamento do próprio corpo, assim, fenomenal. Vou dar um exemplo. Você já abaixou e levantou muito rápido, já ficou tonto e quase caiu? Isso acontece também com outras criaturas. Mas a girafa, por ser bem alta e às vezes ter que abaixar bastante para tomar água, isso não seria só uma tontura para ela, isso seria mortal para ela. Mas deixa eu explicar o porquê. A girafa, por ela ter o pescoço muito grande, para o sangue chegar até a cabeça, né, e chegar ao cérebro, precisa de muita força. Tanto que o coração de uma girafa tem por volta ali de 10 quilos. É um coração enorme, muito forte. Então ele bombeia o sangue com muita força para poder subir através ali, né, das artérias, passar pelas veias, tudo, para subir e chegar até a cabeça. Então é muita força necessária. Só que imagina, o coração tá batendo, acostumado, com muita força, mandando sangue com muita pressão lá para cima, mas de repente ela tem que abaixar e tomar água. Se ela fizesse isso e o coração continuasse bombeando sangue do mesmo modo, o que o faz, e fosse direto para a cabeça, o cérebro dela ia basicamente explodir. Os vasos sanguíneos iam estourar
e não ia ter mais girafa, acabou, ela ia morrer. Então, ela tem um design muito específico. Ela tem ali nos seus vasos sanguíneos paredes reforçadas, né, e válvulas regulatórias, semelhantes às que nós temos, mas reforçadas também, exatamente para segurar a pressão e impedir que o sangue vá direto para a cabeça e mate a girafa quando ela for tomar água. Ela também possui redes de capilares ali que acabam absorvendo um pouco dessa pressão quando o sangue vai muito forte, quando ela abaixa a cabeça. Outra coisa é que ela possui vários sensores que identificam essa pressão e ativam todo esse sistema. E o contrário também é válido. Quando ela sobe a cabeça, o sangue volta a fluir com pressão suficiente para chegar até a cabeça e ela não desmaiar e ser aí presa fácil para leões ou outras criaturas. Então o design específico dessa criatura, da girafa, é fenomenal. Complexidade que inspira outros questionamentos. Como a girafa adquire essas características? Teriam sido elas formadas ao longo de milhões de anos de evolução? Ou, da mesma forma que ela inspirou criações humanas, ela pode ter sido projetada por um criador? O pesquisador e autor do site Answers in Genesis, Ken Hahn, argumenta que quantas girafas explodiram seus cérebros ao se abaixar? Quantas desmaiaram ao levantar a cabeça, tornando-se comida para os leões, até que as características especiais de alguma forma evoluíssem? É provável que as primeiras girafas tinham essas características especiais desde o início. Se não, elas não teriam sobrevivido para passá-las para seus descendentes. Ainda assim, girafas são conhecidas por serem alvos de dois famosos cientistas naturalistas, Jean Lamarck e Charles Darwin. A ideia da evolução do pescoço da girafa é uma peça importante no entendimento da origem do animal e de outros organismos. Por isso, eu vou deixar Capama e atravessar a África do Sul para visitar supostos parentes da girafa, mas que possuem um pescoço curto. Do safari, eu atravessei a África do Sul rumo ao West Coast Fossil Park, um local repleto de fósseis, ou seja, de restos de animais extintos. E eu pretendo ver de perto uma espécie que se parece e muito com as girafas. Esse é o civatério, um animal que facilmente pode ser confundido com uma girafa. De acordo com a biologia moderna, em peso, é um dos maiores girafídeos conhecidos e também um dos maiores ruminantes de todos os tempos. Restos do civatério foram recuperados no sopé do Himalaia e ele pode ter sido extinto milhares de anos atrás, já que representações semelhantes a ele são conhecidas em antigas pinturas rupestres no Saara e no centro-oeste da Índia. Mas essas alegações não são sustentadas por evidências fósseis e as representações provavelmente podem representar outros animais. Nesse sítio paleontológico que eu estou, o Dr. Roger Smith lidera o atual local de escavação público e é dominado por numerosos restos de civatério. A espécie particular de civatério encontrada aqui recebeu o nome de Civaterium hendei. O que podemos aprender sobre o civatério em termos de sua estrutura ou de seu tamanho por meio dos fósseis? Começamos com as medições dos ossos mais completos, como aquele húmero ali, que seria este aqui. Cedric Hunter, que era nosso ilustrador, infelizmente faleceu em 2017, mas ele trabalhou conosco por muitos anos. Ele fez essa ilustração maravilhosa e era muito preciso no seu trabalho. Então, com base nas medições e nas pesquisas que fez conosco, ele chegou a uma reconstrução que acreditamos ser exata, em tamanho real.
Estimamos que ele pesava cerca de 2.000 quilos. E... Muito pesado. sim, muito pesado. Quase metade do peso de um elefante. Metade do peso de um elefante africano? De um elefante africano, sim. Então, se achamos que um elefante africano é grande, esse, digamos, teria sido um dos 5 grandes da África. Definitivamente, com certeza. Semelhantes ao okapi, animal que é uma espécie de mistura entre girafa e zebra, ele inspira o debate sobre possíveis fósseis de transição que poderiam explicar justamente a evolução de espécies em milhões de anos. Dentro das espécies que são encontradas, eles selecionam aquelas que apresentam alguma diferença morfológica que poderia ser interpretada como um fóssil de transição, como o Archaeopteryx, por exemplo. Esse aqui não é o exemplo do mamífero, do réptil, tá? Mas é uma ave fóssil que foi interpretada como um fóssil de transição entre répteis e aves, ou seja, entre os dinossauros teriam evoluído para as aves, algo assim. Só que isso, na minha opinião, é uma interpretação. É uma interpretação. Por quê? Porque o fóssil ele já aparece completo. Na prática, sendo bem rigoroso cientificamente, nenhum fóssil aparece numa transição. Ele já aparece, entre aspas, perfeitamente evoluído. Completamente evoluído, entre aspas. Ele nunca aparece meio evoluído e meio não evoluído. Porque se assim fosse, ele não teria sobrevivido. Na China foi encontrado um fóssil Sinosauropteryx. É um pequeno dinossauro carnívoro que tinha uns pelos, uns filamentos no dorso dele e na cabeça. E aí interpretaram que aquele fóssil era de transição entre dinossauros e aves. Só que na mesma bacia sedimentar na China foram encontradas aves fósseis perfeitamente evoluídas, digamos assim. Então como é que pode, ao mesmo tempo, coexistir a transição com aquilo que só poderia existir milhões de anos depois? Não faz sentido. Também na China foram descobertos fósseis de um suposto animal da família das girafas, que teria vivido há 17 milhões de anos, sob o ponto de vista evolucionista. No entanto, o animal tinha pescoço curto, tamanho de uma ovelha e o crânio duro, capaz de suportar lutas entre machos. Um fóssil que supostamente pode ajudar a entender a evolução do pescoço da girafa. O registro fóssil ele é muito importante porque ele nos conta sobre o passado do nosso planeta, a história, sejam criacionistas ou evolucionistas, quem for, analisar o registro fóssil é vital e muito importante. Então, muitas vezes se encontra um fóssil de alguma criatura e falam, nossa, esse aqui é uma evidência, um fóssil transicional entre grupos diferentes, ou como comumente é dito, né, não é um nome oficial, mas é utilizado de modo comum, é o elo perdido, né, entre aspas, entre um grupo de criaturas e outra, né, um fóssil transicional. E muitas vezes se encontra, se diz, se fala-se muito sobre isso, mas quando a gente vai estudar um pouco mais ele, a gente vê que não é. Que era só mais uma versão diversificada daquela criatura, mais uma espécie, e não uma criatura que estava no processo de evolução de um grupo para outro, né? No caso, estamos falando das girafas, a mesma coisa se aplica. Nós não observamos uma transição perfeita e gradativa, como deveríamos encontrar ali, de girafinhas com o pescoço bem curtinho e depois indo ficando bem longo. Tudo bem que isso pode ser adaptação e tudo mais, mas nós não encontramos uma evolução gradativa entre criaturas assim. Nós encontramos várias espécies, já a diversidade, mas não a evolução. Para entender mais essa questão do tempo em que cada espécie viveu no West Coast Fossil Park, eu tento conhecer mais da dieta do civatério, pois isso pode ser uma chave para explicar o tempo que ele pode ter vivido. Acreditamos que elas preferiam comer como fazem as girafas modernas.
Mas devido à mudança climática, devido a vários fatores, incluindo o desenvolvimento do chamado sistema de afloramento de Benguela em nossa costa oeste, que teve um efeito de resfriamento e seca na costa oeste, assim como na América do Sul, nós acreditamos que sua alimentação preferida era a pastagem. Mas eles estavam sendo forçados a comer um fynbos menos nutritivo, que estava começando a se estabelecer aqui, e grama, que é muito abrasiva, porque tem sílica. Devido a isso, a grama pode desgastar os dentes mais rapidamente. Portanto, há evidências de estresse nutricional com base em uma condição chamada hipoplasia, que é evidente em muitos dos dentes que encontramos. Durante a explicação, Pipa me revela que até mesmo os evolucionistas entendem que aquele animal pode ter sido extinto há milhares e não milhões de anos. É por isso que esse sítio é tão interessante e importante, porque ele capturou uma fase da mudança climática que estava acontecendo não muito tempo atrás, quando se coloca isso no contexto da Idade da Terra. Nós observamos muita diversidade, mas não transicional. Ou seja, é muito mais evidência de um mundo criado por Deus, já com sua diversidade e rico, do que uma evolução gradativa no decorrer de milhões e milhões de anos. Observados no presente, animais do passado são a chave para ainda mais questionamentos sobre nossas origens. 2 séculos de busca de um mecanismo naturalista para a evolução não forneceram um modelo viável, tampouco uma verdade. Talvez seja a hora de cientistas, pesquisadores e todos que querem entender a vida considerarem seriamente outras alternativas para explicar o que está bem diante dos nossos olhos. Oi, eu sou Ana Lopes e se você gostou desse vídeo, se inscreva para poder ver mais origens aqui na África do Sul. E se você está em busca de mais conhecimento, dá uma olhada nos cursos que temos para você, clicando no link na descrição.